A Viagem Fantástica do Otto. Esta é uma crônica do Nelson Rodrigues, publicada no Correio da Manhã, em 18/5/1967. Já disse e aqui repito, o episódio da véspera é tão passado e passado tão defunto como a vacina obrigatória. Faço esta ressalva para incluir, nessas confissões, o meu almoço de ontem com o Otto Lara Rezende. Tudo aconteceu ali, num restaurante amigo da rua Santa Clara. Éramos 5. Otto, eu, meu filho Joffre, Hélio Pellegrino e o Vinícius de Moraes. Bom, primeiramente, tenha em mente que um dos objetivos para eu ler as crônicas aqui no canal é que não só a gente aproveite o estilo do Nelson Rodrigues, mas que nós possamos pegar várias referências históricas. Então, digressões vão ser uma constante aqui nos nossos vídeos, né? Para não deixar nada passar, nada obscuro. Então, primeira coisa é isso, o episódio da véspera é tão passado e passado tão defunto como a vacina obrigatória. Essa passagem é bem obscura, né? Primeiro, tenha em mente que nós estamos lendo uma seleção de crônicas do Nelson Rodrigues, deste livro aqui, chamado O Reacionário, né? A propósito, só por curiosidade, o Nelson Rodrigues era chamado tantas vezes de reacionário pelas pessoas em volta dele, que ele acabou pegando o título para ele mesmo, uma forma irônica, né? Simplesmente porque ele não era, como quase todo o jornalismo naquela época, e hoje em dia, ele não era tão extremista de esquerda, né? Então ele era chamado de reacionário todo o tempo. Então, lembre-se que foi tirado desse daqui, que é uma compilação, desse livro que é uma compilação. Então ele está falando de um episódio que passou na véspera, realmente porque é um tipo de diário, ou uma crônica que ele escreveu ali, né? Agora, uma coisa interessante é, e passado tão defunto como a vacina obrigatória, né? Bom, a única referência histórica que eu consigo lembrar, talvez tenha outra depois dessa, mas eu tô indo bem pro passado, foi a revolta da vacina, né? Ali no começo do século XX. Né? Lembre-se que o Rio de Janeiro, naquele tempo, ainda a capital do Brasil, estava sofrendo ali com a ditadura, digamos assim, do presidente, né, que tinha poderes de ditador, né? E aí, uma coisa que aconteceu, por exemplo, eles estavam fazendo uma reorganização da cidade e desapropriaram, assim, coisa de 600 propriedades, assim. Principalmente as propriedades de cortiço, o pessoal pobre e tudo mais, né? A propósito, foi um desses motivos que as favelas incharam, né? As favelas foram criadas, ou aconteceram, digamos assim, no Rio de Janeiro por alguns motivos. Um dos motivos foi os soldados que voltaram de Canudos, né? Inclusive o monte, né? Ou um morro, onde eles estavam aquartelados para atacar Canudos, então eles moraram lá por muito tempo, era o Morro da Favela, né, o nome do morro, Morro da Favela, por causa de uma planta, né, de um tipo de arbusto, assim. Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, não tinham onde morar, não receberam apoio nenhum do governo, foram para o morro, né, e aí o morro, se eu não me engano, o primeiro morro foi o Morro do Livramento, passou a ser conhecido como Morro da Favela, salvo engano, né? Então esse é um motivo. Outro motivo foi a revitalização da cidade do Rio de Janeiro, né? Que pegou todos esses cortiços que estavam ali no centro do Rio de Janeiro. Um dos mais famosos foi o cortiço Cabeça de Porco. Eu confundo com Cabeça de Gato, porque o Cabeça de Gato é o cortiço que aparece no cortiço do Aloysio de Azevedo. Mas vários outros cortiços ali, né? Então você tinha milhares de pessoas morando e de repente essas pessoas foram
foram desapropriadas. Algumas recebiam indenização, outras não, né? Então o prefeito ali tinha poderes de ditador. Bom, teve isso, e daí? Aumentou as favelas, né? As favelas ficaram mais inchadas. Vários outros motivos também. Mas o mais importante para nossa referência aqui é que teve um determinado momento que Oswaldo Cruz, se eu não estou enganado novamente, como ministro da Saúde ou algo assim, decidiu vacinar toda a população. Até aí tudo bem, vacinar toda a população, né? Mas a vacina era obrigatória, né? Até aí, bom, vacina obrigatória, começa a ficar perigosa a história, mas vai lá, né? Mas era obrigatória mesmo. Não era só essa obrigatória do nosso passe sanitário, né? Que gerou uma confusão hoje em dia por causa do Covid, porque afinal de contas você, de alguma forma, tira a liberdade da pessoa, né? Mas acontecia de policial ir lá com um porrete na frente da tua casa e falar, você vai tomar vacina e pronto. Agravou a situação, tô falando agravou a situação para você não pensar, que povo ignorante, não queria tomar vacina. Não é tão simples assim. Agravou a situação, primeiro, que a pessoa não tinha simplesmente escolha. Segundo, havia lá esse boato, talvez verdadeiro, que a vacina para funcionar tinha que ser tomada nas nádegas. E aí você imagina você, um cidadão formal, tendo que ver a sua mulher mostrar a bunda pro médico, né? Isso não era uma coisa normal. Então, é claro que hoje, com os nossos olhos do presente, nós podemos olhar para aquilo e falar assim, nossa, que povo ignorante, né? A mulher não vai no ginecologista hoje em dia. Talvez esse não seja o ponto. O ponto é, a pessoa não tinha escolha, né? Então, tanto é que o debate político naquele momento não era entre pessoas que eram contra a vacina e pessoas que eram a favor da vacina. Não. Eram os dois campos acreditavam na necessidade da vacina, né? Por mais que a vacina era uma tecnologia nova naquele tempo. Mas um campo dizia que tinha que ser a ferro e fogo, você entra na casa batendo o pé na porta, e se não tomar vacina, apanha, ou não consegue emprego, não consegue nada. E o outro lado da história falava que não, tinha que ser um processo de convencimento, você tem que convencer a população, né? Afinal de contas, a liberdade seria um preço muito grande a se pagar para se pagar pela saúde, não a saúde da população, porque várias pessoas tomariam a vacina, mas pelo agravamento ou desagravamento da situação ali, né? Então eram esses os campos, né? Se esse for o ponto de referência que o Nelson Rodrigues está mencionando aqui, então ele está falando, olha, é tão antigo como aqueles tempos selvagens lá, onde as pessoas eram obrigadas a tomar a vacina, né? Então, quando ele fala, o episódio da véspera é tão passado e passado tão defunto como a vacina obrigatória, quer dizer, isso que aconteceu ontem, que a gente não sabe, a propósito, a crônica anterior não é do dia anterior, no livro, a crônica anterior é do dia 9, nós estamos no dia 18, né? 9/3, nós temos... Não tem nada a ver as datas. Então pode ter sido tirado dos diários do Nelson Rodrigues ou de uma crônica mais periódica aqui. Nessa seleção nós não temos, né? Então o episódio da véspera é tão passado e passado tão defunto como a vacina obrigatória, como aqueles tempos, né? Faço outra ressalva para incluir nas confissões o meu almoço com... E aí nós temos várias personalidades aqui, né? O Otulara Rezende, o Joffre, que é o filho do Nelson Rodrigues, Hélio Pellegrino e o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes a gente vai conhecer, né? A gente já conhece. Mas no próximo vídeo eu começo fazendo uma pequena digressão sobre essas personalidades.